Meus amados, muito bom dia. Hoje é dia 12 de julho do ano da graça de 2023 e vamos continuar a considerar o texto de Filemon. É muito interessante porque Filemon, sendo uma carta enviada por Paulo a uma pessoa específica, que dá nome à própria carta, este irmão em Cristo, Filemon, nela nós percebemos a importância de que a Igreja tem um lugar absolutamente essencial e fundamental na nossa caminhada com Cristo. A nossa identidade em Cristo, obviamente, se manifesta e se faz presente na nossa relação, na nossa pertença ao corpo que é a Igreja. E quando nós percebemos, por exemplo, quando Paulo começa por fazer algo que sempre faz, aliás, é uma das marcas do coração de Paulo, é a gratidão. Paulo, no versículo 4, 5 e 6 e 7 também, registra a gratidão que tem pela vida de Filemon, da forma como já foi abençoado por este irmão, mas acima de tudo Paulo registra aqui a gratidão ao Senhor pela experiência de fé de Filemon. E é interessante, amados, porque no versículo 6 ele diz: para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para Cristo. E no 5 ele antes disse: estando ciente do teu amor e de fé que tens da parte do Senhor, com o Senhor Jesus e todos os santos. Ou seja, a experiência de fé de Filemon, que Paulo aqui agradece e reconhece, expressa na sua experiência não só pessoal, mas também da comunidade da Igreja. Mas queria realçar dois aspectos. Um eu já mencionei, que é a questão da gratidão. Paulo, Paulo tem esta marca. Paulo é sempre em tudo dai graças. Foi ele que foi usado por Deus para escrever esta expressão. De facto, em tudo Paulo vai encontrando, o apóstolo Paulo encontra razões para ser grato e ele registra essa gratidão aqui também e não podemos ficar indiferentes. E as razões pelas quais o apóstolo Paulo era grato eram diversas pela vida de Filemon, mas acima de tudo e de uma forma muito evidente pela experiência de fé de Filemon. Porquê? Porque é essa experiência de fé que obviamente registra e evidencia aquilo que de mais importante havia para ser grato, que era a experiência de Filemon com Cristo e a forma como Deus, através de Filemon, também abençoava aqueles que lhe estavam próximos e que cumpria os seus propósitos na comunidade. E Paulo reconhece isso. Depois, para além da gratidão que Paulo de facto aqui evidencia, registar o foco de Paulo nas questões espirituais e neste caso na caminhada cristã, na caminhada espiritual de Filemon. Ele está consciente, diz no versículo, para além de orar por ele, que é outra evidência do coração de Paulo. Paulo ora por aqueles que acompanha, que cuida, que pastoreia, que intervém, e esta também precisa de ser de facto uma marca para nós, orarmos uns pelos outros, é muito importante. Mas depois Paulo vem então dar graças porque se lembra, não só porque se lembra dele, mas porque se lembra e porque registra o amor e a fé de Filemon. Não há nada mais importante para nós celebrarmos na vida uns dos outros do que a presença de Cristo e o efeito da presença de Cristo nas nossas vidas. Nada mais importante. E por muito que qualquer pessoa seja importante para nós, o mais importante vai ser sempre a presença de Cristo e a ação de Cristo na vida dessas pessoas. E neste caso em particular, Paulo registra a sua experiência de fé, o seu amor. E então no versículo 6 ele vem então também formular este desejo que a comunhão desta experiência, que para a comunhão da tua fé se torne-se eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Ou seja, Paulo vem aqui
também preparando o caminho para aquilo que vai falar com Filemon, vem aqui formular o desejo em expressão de oração de que a experiência de fé e de amor de Filemon resulte na exultação de Cristo, no conhecimento, na maior intimidade e proximidade com Cristo, e que de facto isso aconteça também na forma como nos relacionamos. E Paulo, obviamente, estava a preparar tudo para intervir num aspecto muito particular da vida de Filemon, e na qual Paulo também nesta circunstância estava envolvido e que tinha a ver com Onésimo. Gratidão, amados. Gratidão precisa ser uma marca dos nossos corações. Aprendemos isso com o apóstolo Paulo, em tudo ser gratos. O apóstolo Paulo foi usado também usado por Deus para escrever e registrar que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que vivem de acordo segundo os seus decretos. Ou seja, não há nada. Em todas as circunstâncias nós precisamos de encontrar razões para sermos gratos ao Senhor, porque reconhecemos que em todas elas o Senhor está. Orar uns pelos outros. Precisamos de orar uns pelos outros. Ninguém é uma ilha, nós precisamos nos cuidar. É essencial esta marca, é essencial este recurso. E depois, acima de tudo, viver pessoalmente e incentivar na vida dos outros a sua experiência de fé, de amor para com o Senhor, resultado da presença de Cristo. Nada mais importante do que isso. Nada mais importante do que isso. Tudo aquilo que Paulo vai dizer a seguir a Filemon tem que ter este ponto de partida. Tudo aquilo que nós vivemos na nossa vida, seja o que for, tem que ter como ponto de partida a nossa experiência de fé e amor em Cristo. Porque se não for com esse ponto de partida, tudo o resto perderá de facto o significado e o valor. Eu creio que vale a pena pensar nisto, vale a pena meditar e buscar ao Senhor neste sentido. Que o Senhor nos abençoe, que nos dê um dia realmente repleto das suas bênçãos, cuidado por Ele, e vemo-nos por aí. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.